Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre empuxo, né? O que é um empuxo? É uma propriedade que a gente tem aí dentro da hidrostática, né? De como que o corpo é influenciado quando ele é inserido dentro de um fluido. Para a gente entender isso daí, vamos imaginar o seguinte: um corpo que é colocado dentro de um fluido, aquele fluido ali vai exercer sobre ele uma certa resistência, né? Vamos falar assim, uma oposição àquele corpo ali adentrar para dentro do fluido. Essa resistência que o fluido faz é o que a gente chama de empuxo, né? Seria o que a gente falasse assim, a oposição que o líquido faz da entrada daquele corpo dentro do líquido. Então, é como se o líquido tivesse querendo devolver aquele corpo para fora do líquido, né? Então, a ideia é o seguinte: vamos falar que a gente tem um recipiente, né? E aí a gente aqui tem um fluido, um certo fluido, né? E a gente coloca um objeto, uma bola, né, de metal, ou um material qualquer. Então, esse corpo aqui, ele vai ter a influência do peso, ok? O peso que é próprio do corpo. E a água vai oferecer uma resistência a ele, né? Como se estivesse empurrando ele para cima. Isso que a gente chama de empuxo, ok? Então é uma resistência ao corpo adentrar para dentro da água aqui, né? Arquimedes, né, um físico aí que estudou essa parte aí da hidrostática, ele diz o seguinte: todo corpo sólido, né, mergulhado no fluido, em equilíbrio, né, ele recebe uma força em direção vertical de baixo para cima, aqui, ó, de baixo para cima, cuja intensidade dessa, vamos falar assim, dessa força é igual ao peso do fluido que foi deslocado, ou seja, o valor do empuxo, né, ele vai ser igual ao peso do fluido que foi deslocado. Como que eu calculo o peso do fluido, né? É a massa dele vezes a gravidade. A massa do fluido. A massa dele vezes o quê? A gravidade. Então, resumindo, empuxo é o quê? É a massa vezes a gravidade, ou seja, é o peso daquele líquido que foi deslocado, né? As unidades padrões aí, gravidade em metros por segundo ao quadrado, a massa em quilograma, né? Só relembrando aí, ó. E a massa é em quilograma. Empuxo, como é força, a gente já sabe que força é dado em newtons. Então a ideia é o seguinte: aquela força que a água faz, né, contrária à entrada do corpo dentro da água, isso a gente chama de empuxo. A intensidade dele é o peso do líquido deslocado, né? Quando a gente coloca um corpo sobre um fluido, sobre um líquido qualquer, pode acontecer três coisas, né? Ou ele pode afundar, ou ele pode flutuar, ou a gente solta ele dentro de uma profundidade, ele permanece em equilíbrio, né? Então vamos entender isso daí. Por exemplo, vamos pegar um recipiente aqui, ó. Um recipiente, e aí eu coloco um corpo aqui, né? Ou seja, o peso do corpo é maior do que o empuxo, ok?
A gente está falando em valores vetoriais. Então, quando, vamos falar assim, quando o empuxo ele é menor do que o peso do corpo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse corpo? Ele irá afundar. É o que está representando aqui. Ó. O empuxo é menor do que o peso, o valor, né? O corpo vai afundar. Num outro caso aqui, um outro recipiente, onde que a gente tem um corpo aqui mais acima aqui, onde que o valor do empuxo é maior do que o valor do peso, né? Nesse caso aqui a gente coloca assim, que o empuxo ele foi maior do que o peso, né? Valores vetoriais aí, a gente fala que esse corpo irá flutuar, né? Ele irá subir para a superfície do fluido, ele irá flutuar sobre a superfície do líquido, né? Irá flutuar. Agora tem uma terceira condição, né? Vou colocar aqui um outro recipiente aqui. E aí o corpo ele fica exatamente no meio, ou seja, o valor do empuxo, né, vai ser igual ao valor do peso, eles se equilibram. Né? A gente fala assim que o empuxo ele vai ser igual ao peso, né, valores vetoriais. O empuxo igual ao peso, ele permanece o quê? Em equilíbrio. Equilíbrio. Ou seja, ele nem vai afundar, nem vai flutuar. Ele permanece em equilíbrio dentro do líquido. Né? São essas condições aí que a gente tem para o corpo poder afundar, flutuar, né? E ficar em equilíbrio. Vai depender da relação entre o valor do empuxo e o valor do peso dele. Né? E a gente pode fazer essa relação também com a densidade. Né? A gente pode fazer essa relação do empuxo com a densidade do líquido. Ou seja, a gente tem a densidade do líquido em relação à densidade do corpo. Né? Aqui, ó, relação da densidade. Então, só lembrando, densidade, como que a gente calcula a densidade mesmo? Né? Densidade vai ser o quê? A relação da massa pelo volume. Então, se a gente tem a massa do corpo e o volume do corpo, a gente tem a densidade do corpo, né? A gente representa assim, densidade do corpo. E a gente pode ter também a densidade do líquido. Então, como que relaciona essas densidades aí? Se a densidade do líquido for menor do que a densidade do corpo, né? Vamos colocar aqui, ó. A densidade do líquido ela é menor do que a densidade do corpo, né? Qual que é o resultado disso? O corpo irá afundar. Irá, né? Faltou um irá aqui. O corpo irá afundar. Vamos imaginar o seguinte, a densidade é como se fosse se a gente fizesse uma analogia assim, a densidade é como se fosse o peso daquele líquido. Então, se o peso daquele líquido ali, ele é menor, né, ou seja, ele é mais leve do que o corpo irá afundar, ou seja, o corpo é mais pesado do que o líquido. Né? A densidade dele é menor do que a densidade do corpo, então ele irá afundar.
né? Se a densidade do líquido ela for maior do que a densidade do corpo, ou seja, a densidade do líquido ela é o líquido é mais pesado do que o corpo é mais leve do que ele, o corpo irá ficar na superfície do líquido, ele irá flutuar, né? Aqui, ó. O corpo irá flutuar. Flutuar. Se o líquido é mais pesado do que o corpo, ou seja, o corpo é mais leve do que o líquido, o corpo não vai entrar dentro do líquido, ele vai ficar na superfície do líquido, ele irá flutuar, né? E quando a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, né, aí o corpo, a gente fala que ele vai ficar em equilíbrio. O corpo ficará em equilíbrio. Ou seja, em qualquer ponto que eu abandonar o corpo ali dentro do líquido, ele irá ficar parado ali. Aí a gente fala assim que tanto o líquido como o corpo, eles possuem densidades iguais, eles vão falar assim, nenhum é mais leve do que o outro, nenhum é mais pesado do que o outro. Eles são da mesma intensidade, eles são da mesma densidade. Então, se eu abandono o corpo numa profundidade tal dentro do líquido, ele vai ficar ali parado, ele nem vai afundar, nem vai flutuar. Ele fica em equilíbrio, né? Uma outra forma da gente calcular o empuxo, né? Se a gente considerar que o empuxo, igual que eu falei aqui em cima, né? O empuxo é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Se a gente colocar isso aqui, ó, o empuxo, ele é o quê? Massa vezes a gravidade, concorda? Massa vezes a gravidade. A massa, pela densidade aqui, ó, se eu colocar o V para o outro lado aqui, isolando a massa vai ser o produto da densidade vezes o volume. Então eu posso falar que o empuxo, ele pode ser densidade vezes o volume vezes a gravidade também, né? Nesse caso aqui, é a densidade do líquido deslocado e o volume do líquido deslocado, né? Uma outra forma aí da gente calcular o empuxo. Densidade e volume do líquido deslocado. Ok? Né? Só lembrando aí as unidades de medida, né? Densidade, aqui ó, densidade, quilograma por metro cúbico, né? Ou pode ser gramas por centímetro cúbico. O volume em metro cúbico, né? E por aí vai. O empuxo continua sendo em newtons. Em newtons, já que corresponde faz relação à força, né? Massa vezes a gravidade. Ok, gente? Essa era a ideia aí do empuxo, né? O empuxo, então, né? Característica aí da hidrostática do que? Dessa resistência que o fluido faz do corpo adentrar dentro dele, né? Pode ser está relacionado ao peso do líquido deslocado, né? O empuxo está relacionado a essa força de oposição que a água faz, está relacionado ao peso do líquido deslocado, que a gente pode interpretar que é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade, né? Relacionado ao peso, e a gente viu aqui que pode estar relacionado também à densidade e o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. E essas características aqui, né? A relação do empuxo, a força do empuxo com a força-peso, para ele afundar, flutuar e ficar em equilíbrio, e também com sua densidade, né? Se o líquido é mais leve, se o corpo é mais pesado e vice-versa. Ok, gente? Então, façam as atividades relacionadas a esse conteúdo do empuxo, né? Qualquer dúvida podem consultar o livro de física de vocês
ou me mandarem mensagens também, com dúvidas, né? Bons estudos para vocês e até a próxima.